Olá, sejam todos bem-vindos a mais um SPN TV News aqui pela RPTV, canal 8 da NET, aqui para uma das regiões mais desenvolvidas, falo sempre, aqui do estado de São Paulo e também do Brasil. Somente a cidade de Piracicaba, canal 5. E já faz tempo que não fazemos um resumo da semana, afinal de contas, sempre convidados especiais aparecem por aqui e a gente faz questão de mostrar para você, telespectador, você assinante aqui do SPN TV News e dos programas que fazem parte aqui da RPTV. Bom, vamos começar a semana então. Tem muito assunto aqui que a gente vai trazer desde a semana, que começou obviamente na segunda-feira, e hoje estamos aqui na sexta-feira, gravando o programa que vai ao ar logo mais às 6 da tarde e também durante o final de semana. A gente começa sobre a polêmica a respeito aí da indicação do filho do presidente Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, para assumir a embaixada dos Estados Unidos, né? A possível indicação é tema de falas do presidente Bolsonaro desde o início deste mês. Até o momento não foi formalizado, mas tudo indica que ele será aí colocado, como o presidente Bolsonaro disse, a voz do Brasil lá nos Estados Unidos, pelo menos a voz que o presidente Bolsonaro quer colocar lá nos Estados Unidos, né? E a polêmica é o seguinte, porque ele é filho do presidente, se é nepotismo, se não é nepotismo, como é um cargo de indicação política, o presidente e também os juristas dizem que é permitido, né? Mas a história toda vem pelo seguinte, quem foi o último responsável, né, pela embaixada brasileira lá nos Estados Unidos? Você se lembra? Ninguém se lembra, na verdade, né? Grande parte da população não sabe nem quem foi aí o último responsável pela embaixada do Brasil lá nos Estados Unidos, né? Mas como é filho do presidente, você já viu tudo o que aconteceu. Para assumir a embaixada lá nos Estados Unidos, o deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, tem que deixar aí o cargo, né? Tem que renunciar e, se tudo der certo, será aí o novo responsável pela embaixada do Brasil lá nos Estados Unidos. Bom, entre os assuntos polêmicos da semana também, o Bolsonaro excluiu vaga de médico e de jurista no Conselho Nacional de Política sobre Drogas. Aliás, todos esses conselhos o presidente disse que vai deixar só os estritamente necessários para que o país desenvolva todas as suas políticas públicas, né? Para você ter uma ideia, existem aqui vários, né? Deixa eu ver exatamente quantos. São 31 representantes. Desse total, 17 pessoas com cargo de ministro ou indicados por ministério e órgãos federais, além de um integrante do Conselho Estadual sobre Drogas. Os outros 13 eram representantes da sociedade civil, especialistas que foram todos excluídos. O presidente está aí dando uma rapa. Acho que não é nem pelo fato desse pessoal receber, acho que não recebe nada, inclusive, né? Mas esses conselhos, muitos deles, segundo o próprio presidente, vêm aí travando a política que o novo governo quer implementar em todos os lados, né? Por falar nisso, vamos falar agora do meu, do seu, do nosso dinheiro. Fundo vai ampliar em 25 vezes o dinheiro público a partidos, né? Para você ter uma ideia, criado há 2 anos para compensar o fim do financiamento empresarial, onde tudo aconteceu, né? A Lava Jato trouxe tudo à tona a respeito dessas empresas que corrompiam políticos e também outras pessoas aí, tanto do Executivo, Legislativo e até do Judiciário. E tudo isso acabou. Fundo eleitoral. Fundo eleitoral atingiu aí na última eleição 1.700.000 aproximadamente. E agora poderá chegar até... Fica vendo aqui. O projeto de diretrizes orçamentárias para 2020, feito aqui pelo Cacá Leão, que é do PP da Bahia, relator do projeto, que autoriza um repasse de até 3,7 bilhões de recursos públicos para campanhas municipais no próximo ano. A quantia é mais do que o dobro do valor distribuído nas eleições gerais do último ano, de 2018, a última eleição, que foi de 1 bilhão e 700 milhões, com o seu e com o nosso dinheiro. Mas isso poderá aumentar ainda mais. Olha só, o dinheiro público para legendas poderá chegar a 4 bilhões 630 milhões
Em 2020, valor 25 vezes ou 2.400% maior que os 181 milhões distribuídos às siglas há 24 anos atrás. Olha aí, um bom assunto, uma boa pauta para as pessoas que gostam de sair para as ruas, tanto direita como esquerda, né? Vamos aí reivindicar, vamos aí bater o pé, porque afinal de contas é muito dinheiro, gente. Poderá a 4 bilhões 630 milhões com o meu, com o seu, com o nosso dinheiro para financiar a eleição. Financiar a eleição. Eu acredito que o cara que de repente está a fim de ser candidato a prefeito, vereador, deputado estadual, deputado federal, ele tem que se virar. Não é com dinheiro público, né, que de repente ele vai se candidatar. E lá na frente vai ter um vídeo, eu não sei se você pode trazer aquele vídeo para mim agora aí, Arthur, a respeito desses políticos, que afinal de contas, se a gente começar a trazer esse tipo de benefício aí para os políticos, eles, olha lá, e o aumento do fundo eleitoral, se for aprovado, os piores políticos vão continuar no poder para sempre. A gente tem como colocar isso aí, Arthur? Está lá na frente, antes do Neumann e Pinto, que a gente vai colocar também, a respeito aí dos políticos. Os piores políticos vão continuar no poder. Tem aí esse vídeo? Conseguiu achar? Também só arranja problema para você, né, Arthur? Porque é brincadeira. Com esse dinheiro aqui, são 4 bilhões e alguma coisa, só quem não tem capacidade mesmo, até intelectual, ou até de articulação, não consegue se eleger. São 4 bilhões, é muita gente, né? Não conseguiu, Arthur? Tá bom, depois a gente coloca esse vídeo então. Trazer a coisa aqui para a cidade americana, afinal de contas, todas as cidades aqui da região, até do Brasil, praticamente quase todas, têm aí o seu mercado municipal. O mercado municipal aqui da cidade americana completou agora, essa semana que passou, 60 anos. O nosso famoso mercado, inclusive você pode colocar as fotos aí, Arthur, que a gente vai comentando. Olha só, a gente tem várias bancas, aí a gente compra um cigarrinho de palha de vez em quando, né? Com o fumo goianinho. Está aí a Tida, uma das mais tradicionais aqui do mercado municipal, família Padovani, tem também o pastel, enfim, mercado é um lugar para se fazer compras, viver experiências, encontrar especiarias e conhecer mais sobre a nossa cidade. Está aí o pastel, né, mais tradicional, está aí a peixaria também. Você pode passar lá para encontrar ingrediente especial para o seu jantar, almoço, uma roupinha para aquecer aí o seu cachorrinho, tem também aí na banca do Padovani, um vaso charmoso para a sua planta, um cheirinho especial para a sua casa. Tudo isso você encontra aqui no Mercado Municipal, mandando os parabéns especiais aí para toda essa turma do Mercado Municipal, gente boa, trabalhadora há muitos anos aqui na cidade americana. Afinal de contas, são 60 anos aqui na cidade americana. Existem outros muito mais tradicionais, né, com mais de 100 anos, 150 anos, 200 anos, principalmente o Mercado Municipal de São Paulo, o mercado lá do Rio de Janeiro. Nas cidades mais antigas, obviamente, sempre teve o mercado, porque antigamente, você que é da geração mais jovem, né, não tinha supermercado um em cada esquina aqui na cidade. Era o mercado municipal e algumas vendas espalhadas aí pelos cantos da cidade. E estava falando hoje, inclusive, com o Douglas Guzzo, aqui na Rádio Notícia, no 1950, a Americana tinha 10 mil habitantes. 1950, 10 mil habitantes aí, juntando com a cidade de Nova Odessa. Então, para você ver, são 220 mil habitantes somente a cidade aqui de Americana, aproximadamente. Aí você viu as fotos, né? Bom, aqui no SPN TV News a gente trata de vários assuntos, né? Inclusive a respeito dessa história dos brasileiros, das pessoas de outros países que querem entrar lá nos Estados Unidos. A gente tem aí um vídeo e a gente vai mostrar para você o porquê dessa história, né? Você que não sabe. Lá nos Estados Unidos, em apenas uma semana, o trabalhador já consegue o dinheiro suficiente para custear suas necessidades básicas, ou seja, moradia, saúde, alimentação, e o resto que ele ganha aí é para a qualidade de vida, né? Aqui no Brasil é diferente, o brasileiro trabalha 30 dias para pagar o excesso de impostos e mal sobra aí para o básico, e é sempre aquele aperto. Vamos dar uma conferida aí no que é que você ganha nos Estados Unidos e no que é que você ganha aqui no Brasil.
Me faz um favor, coloca de novo esse vídeo que eu vou narrando aqui, porque não é um vídeo que a gente fala aí contra o trabalhador, muito pelo contrário. É que lá nos Estados Unidos existem algumas coisas que aqui não existem. Por exemplo, quanto você recebe? Um exemplo está aí, são R$ 1.200 de salário. Você já tem desconto do INSS, vale transporte, você recebe líquido aí R$ 1.000,32, né? Nesse exemplo de 1.200. Agora, para o empresário, ele paga esses 1.032 para você, mais aí R$100 de férias, 33 de um terço, mais R$100, mais 96, 18, 67, 57, só para a gente ver que no final das contas, além dos R$ 1.032, tem mais 2.114,03, com 1.032. Então, veja bem, você custa para o empresário, no caso, estou falando porque eu sou funcionário, viu, gente? Já fui empresário também, mas sou funcionário também. Então, somando os dois aqui, 3.000, vem para cá, vai para cá, 400, 3.146 aproximadamente. Você é contratado por R$ 1.200, o empresário paga, tira do bolso 3.146 e você recebe 1.032. Certo? Pelo menos por enquanto. No final, quando você for demitido, quando houver aquele tipo de acordo, esse dinheiro de repente volta para você. Mas é muito caro, né? A gente tem que falar a verdade do que vem acontecendo, né? Vamos lá então. Mais vídeos polêmicos, né? Falamos aqui a respeito dos Estados Unidos. Agora vamos lá. Durante a semana passada, o presidente Bolsonaro fez críticas aí à jornalista Miriam Leitão, dizendo que ela é comunista, que ela fez parte da guerrilha, coisas que a gente sabe que é verdade. Ela também sabe que é verdade, né? Mas o presidente pegou um pouco pesado, e aí o jornalismo da Globo veio fazer aí uma matéria exaltando aí as capacidades que a gente não duvida, né? Que ela é uma mulher muito inteligente, né? Mas a gente está lembrando também de outros pontos atrás que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pegou pesado com ela, né? Falou um monte de coisa da Miriam Leitão e ninguém falou nada. Então a gente fica fazendo sempre a comparativa. Eu não vou esquecer do que aconteceu em governos passados, faço questão de trazer de volta para a gente fazer o comparativo com o atual presidente Bolsonaro. Lógico que ele fala muita coisa boa, fala muita besteira de vez em quando também, a gente sabe disso, mas a gente não pode esquecer também que o ex-presidente Luiz Inácio falou muito mal da Miriam Leitão. Vamos ouvir o que disse aí o ex-presidente Luiz Inácio a respeito da jornalista Miriam Leitão. Mas eu quero dizer que se um dia, Deus quiser, e o povo brasileiro assim o desejar, e eu votar, eu vou chamar a Miriam Leitão para ser minha ministra da Fazenda. Porque eu nunca vi ninguém dar mais palpite errado do que essa mulher. Eu, sinceramente, não sei como é que a Globo mantém uma pessoa que não acerta uma. Quando a gente estava no governo, a crítica era pela desgraça. Agora é tentando achar um jeito de vender uma coisa que não existe. Então, me parece que eu preciso dar uma chance a essa moça. Ela que se prepare. Ela vai ter que dizer não, obviamente. Sabe? Estou até convidando antecipadamente. Veja. Eu sempre recusei indicar ministério durante a campanha. Agora, eu nem sou candidato, já estou indicando, sabe, a ministra da Fazenda. Aí, não sou eu que estou dizendo, você está vendo aí e ouvindo as palavras do ex-presidente criticando intensamente a Miriam Leitão. E a gente não viu ninguém aí saindo de defesa da Miriam nessa época, né? Mas como é o presidente Bolsonaro que falou, né, teve esse estardalhaço todo a respeito das palavras do presidente Bolsonaro. E a gente sabe que a Miriam Leitão foi presa, diz ela que foi torturada, eu não sei, né? Ela disse que foi, a gente acredita na palavra dela, na época da ditadura, que muita coisa ruim aconteceu, você sabe disso mesmo, mas essa história é uma história longa, que tem que ser contada várias vezes, né? Porque sempre teve os dois lados da história.
A história que começou em 64, que na verdade começou em 1960, um pouco antes, talvez até, inclusive com Juscelino Kubitschek e outras coisas que aconteceram, que a história conta de uma maneira diferente do que aquilo que aconteceu, porque todo mundo que se aprofunda um pouco a respeito desse assunto sabe que os dois lados agiram pesadamente, né? Tanto os militares como também a guerrilha, né? Muita gente morreu do lado de lá, muita gente morreu do lado de cá também. Então está aí a colocação do presidente Bolsonaro, causando aí um estardalhaço tremendo, mas está aí o outro lado também, que o ex-presidente Luiz Inácio, que está preso, diga-se de passagem, fez críticas pesadas aí à jornalista Miriam Leitão. Certo? Mais assunto polêmico. Durante a semana passada, teve um jogo que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, entre Grêmio e Internacional. A gente sabe da disputa, da rivalidade entre os dois clubes. Até elogiamos dias atrás, porque teve uma parte aí da torcida do Grêmio que se juntou à torcida do Internacional para levar aí mantimentos, sopa quente, frio. Lembra o frio que fez tempos atrás, né? Comecinho do mês de junho, finalzinho do mês de maio. Então muita gente, moradores em situação de rua, foram atendidos pela união de torcidas do Internacional e do Grêmio, né? O pessoal se juntou, cobertor, levaram o pessoal lá para o estádio, acho que do Internacional, e colocaram todo mundo lá no lugar mais quentinho, com sopa, cobertor, roupa, banho, alimentos e tudo mais, né? Aí aconteceu o jogo semana passada. A torcedora do Grêmio, com o seu filho, festejando com a torcida do Grêmio, que está lá em cima, foram agredidas praticamente por essa torcedora, tá vendo aí, né? Torcedora com a faixa lá, né? Antifascista, que ela foi fazer política num campo de futebol, né? Além de tudo, essa intolerância feita. Olha o garoto, né? Nunca mais esse garoto vai esquecer do que aconteceu nesse dia onde a mãe dele o levou para ver um jogo de futebol, ele que é gremista, juntamente com a sua mãe, e olha os brutamontes não fazendo nada, né? Não fazendo nada, praticamente agredida essa mãe com o seu filho e a torcedora com a faixa lá, antifascista, se é que você entende do que eu estou falando, né? Acredito que sim, ok? Teve mais uma. Bolsonaro, semana, falou a respeito dos Paraíbas. Na verdade, ele não falou, né? O microfone estava ligado e ele estava conversando com o Onyx Lorenzoni a respeito aí das coisas aí e se referiu aos governadores do Nordeste, principalmente do Maranhão, que é o Dino, que realmente é comunista, ele é do PCdoB, todo mundo sabe disso, e outro governador lá do Alagoas, que é o filho do Renan Calheiros. A mídia ficou escandalizada por Bolsonaro ter chamado aí os nordestinos de Paraíba, mas quem sabe, quem já foi para o Rio de Janeiro, sabe que é uma maneira que o pessoal trata, eles são os paulistas, né? Os paraíbas e tudo mais. Agora virou uma história do tamanho do mundo também isso aí, num comentário ao lado do Onyx Lorenzoni, presidente Bolsonaro falando, conversando, microfone aberto, descuido do presidente. Inclusive, tempos atrás, você não sei se deve lembrar, na época que estava sendo feito aí o Plano Cruzado e o ministro Recupero estava com o microfone aberto também e falando a respeito das coisas do governo. Ele disse, olha, o que é bom a gente aproveita, o que é ruim a gente descarta. Inclusive, ele perdeu o cargo de ministro depois que isso vazou e veio à mídia, né? Mas agora eu tenho aqui mais um vídeo, né, para você não esquecer, e a gente não esquece, e a internet muito menos, do presidente preso, ex-presidente preso, Luiz Inácio Lula da Silva, falando a respeito do povo lá de Pelotas, que lá é uma cidade exportadora de veados, se é que você entende pejorativamente falando de homossexuais, né? Então tá aí palavras do ex-presidente Lula, que está preso, mais uma vez dizendo, e ninguém falou nada nessa época. Por isso que eu trago para fazer o comparativo, né? O presidente Bolsonaro fala, cai o mundo. O ex-presidente falou, condicionado. Mostra aí para o pessoal lembrar. Quem é que vê isso, Lula? Pelotas é cidade polo, né? Claro. Exportadora de viado. 320 mil habitantes, tudo Lula lá. Tá vendo? Volta um pouquinho. Coloca de novo o vídeo para a gente marcar bem aí. Quem é que vê isso, Lula? Pelotas é cidade polo, né? Claro. Exportadora de viado.
Pelotas é a cidade de polo, né? Claro. Exportadora de viado. 320 mil. Você imagina se fosse o ex-presidente, se fosse o presidente Bolsonaro, que tivesse dito isso aí, né? Caiu o mundo aqui no Brasil. Como é que estamos de tempo aí, né? Não podemos esquecer de falar a respeito sobre os hackers, né? Os hackers que foram presos aqui na cidade de Araraquara, Ribeirão Preto, também na cidade de São Paulo. São 3 garotões, né? Intelectuais, aí, estudantes que sabem mexer na parte, mas invadiram mais de 1000 telefones, hein? 1000 telefones. Não foram só aí do juiz Moro, que hoje é ministro, também do Deltan Dallagnol, também do presidente Bolsonaro, da Raquel Dodge, de ministros do Supremo Tribunal Federal, de políticos como o presidente da Câmara, presidente do Senado. Quer dizer, todo mundo agora já ficou com o pé atrás porque vai saber o que esse pessoal gravou. E agora vem aí a outra polêmica, né? Esse material recuperado aí pela Polícia Federal vai ficar à disposição da Justiça ou deve ser inutilizado, porque afinal de contas eles foram obtidos de maneira ilegal? Isso vale como prova? Obviamente que não vale, né? Mas lá vem aí o pessoal aí da esquerda brasileira dizer que foi uma farsa a operação aí da Polícia Federal que prendeu os hackers. E o pessoal já está querendo desqualificar o trabalho da Polícia Federal antes da própria Polícia Federal dizer aí se o pessoal realmente é culpado ou se não é. Estão lá com prisão preventiva por enquanto, né? Temos aí, inclusive, o ex-deputado Jean Willis, que veio defender aí os hackers, que já estão cheios de advogados. Foram 627 mil reais apreendidos aí. Quer dizer, na verdade foram 100 mil reais apreendidos em espécie, em dinheiro vivo, e uma movimentação total aí de 627 mil reais para quem ganha 2.500 reais por mês, né? 630 mil aí em transações suspeitas, 100 mil reais em notas vivas, os hackers já admitindo que o crime aconteceu e tudo isso foi repassado aí para o tal do Glenn, que de jornalista, da minha maneira, não tem nada, porque é estritamente político o que ele vem fazendo para desestabilizar aí o governo Bolsonaro e também para desacreditar a Operação Lava Jato. Aí eu me pergunto, por que será, né? Por que será? Será que alguém está pagando para esse tal de Glenn? Ou será que esse Glenn pagou para esse pessoal fazer esse tipo de interceptação, né? A Polícia Federal vai dizer logo mais, a gente vai ficar sabendo aí os mandantes. Já estão dizendo aí que um desses hackers aqui, um deles, né, sofre de problemas mentais, que nem o Adélio. Lembra do Adélio? Aquele que fez o atentado ao presidente Bolsonaro? Está preso, né? Está preso, não, ele está lá em um sanatório. Não quer tomar remédio. Não quer tomar remédio o tal do Adélio. Vamos ver para onde vai essa história a respeito dos hackers, né? Temos mais fotos aí? Não temos, né? Hacker preso, confessa o crime, diz que vazou mensagens roubadas por Intercept, que nem você colocou para mim aí agora, e a gente vai seguindo, né? Vamos mudar de assunto? Daqui a pouco a gente volta nessa história também aqui dos hackers, né? Mas o governador João Dória fez um vídeo essa semana, atendendo aí ao anseio de grande parte da população, a respeito... Vem nessa aqui, por favor, Arthur. A respeito dos alunos, né, que destroem o patrimônio público, que batem nos professores. A gente tem vários casos que vem acontecendo. Parece que agora deu uma segurada. Eu não sei se porque mudou o governador, mudou aí o presidente da República, o pessoal está mais aí comedido. Eu não vi mais nenhuma agressão, pelo menos por enquanto, e nem depredação de patrimônio público. Mas o governador João Dória está falando nesse vídeo aqui o que grande parte da população do Brasil quer que aconteça com esses alunos, que são alunos com 17, 18... Aliás, eu vi outro dia o presidente da ONU, tem 33 anos, o presidente da ONU, eu não sei que curso que dura mais que isso, né? Onde é que nós estamos? Nessa aqui. Que curso que... O cara com 33 anos já é para estar formado há muito tempo, né? A gente entra na faculdade, acho que eu entrei com 17 para 18, se você fizer uma faculdade de medicina que é longa, são mais 5 anos, não é o caso dele. São 5 anos, quer dizer, 33 anos, o cara é presidente da UNE, estudante do quê? Mas vamos lá então ver o vídeo do João Dória falando a respeito. Atenção você, mal intencionado, você aluno,
que não está gostando da ordem que está sendo colocada na Casa do Brasil, vamos nessa aqui de novo, na ordem que está sendo colocada, fica vendo aí que o governador Bolsonaro, governador João Dória, e também ele pega pesado a respeito desse tipo de coisa, e o que eu acho muito legal. Vamos lá, João. No que depredar escola pública, ele vai ter que pagar pela depredação. Não importa qual seja a sua condição socioeconômica, onde ele viva, qual a escola. Depredou, vai pagar. E se ele não pagar, ele será penalizado judicialmente. Nós, com isso, também vamos fazer um chamamento aos pais desses alunos para que, de maneira responsável, eduquem os seus filhos e comandem as suas famílias para formar uma nova geração de estudantes, de brasileiros que trabalhem e respeitem as pessoas e o patrimônio público. Não respeitou, será penalizado. E a pena começa com o pagamento, o ressarcimento integral de qualquer objeto em sala de aula ou na escola que venha a ser destruído, e também os custos advindos de qualquer agressão física a professores ou gestores das escolas públicas do estado de São Paulo. Agora pergunto para você, quem é que discorda de uma medida dessa do governador João Dória? Acredito que ninguém, né? Porque, afinal de contas, a criança, né? Você sabe, né? Criança, hoje com 15, 16 anos, são praticamente adultos, né? Que fazem esse tipo de... batem nos professores, vai na escola para bater no professor, vai na escola para depredar patrimônio público, né? Quem é que discorda disso? Eu não acredito que, se é que tem alguém que discorda, tem que ser preso também. Bom, pessoal, vamos para o rápido intervalo comercial. Tem muito assunto para a gente falar ainda durante essa semana aqui no SPN TV News, aqui pela RPTV. A gente vai trazer daqui a pouquinho assuntos aqui do senador Humberto Costa, do advogado que confirma que preso pela Polícia Federal obteve mensagem ilegalmente a respeito aí das interceptações, das prisões da Polícia Federal. Enfim, muito assunto para a gente conversar aqui na RPTV pelo SPN TV News. Você gosta de café? Que bom! Agora imagine um café cultivado a mais de 1.200 metros de altitude, no coração das montanhas de Minas. Um café especial, colhido na hora certa, torrado no ponto certo, mantendo todo o aroma e paladar de um verdadeiro café arábica. E o melhor, orgânico, sem nenhuma gota de agrotóxico, 100% natural e que você não encontra em qualquer lugar. Esse é o café Ibiporá. Vale a pena experimentar. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Excelente oportunidade de negócio. Sítio à venda em Monte Castelo, cidade do interior de São Paulo, com 48 mil metros quadrados ao lado da cidade. Ideal para loteamento ou grande oportunidade de investimento. Cidade em expansão. Se você se interessou, ligue agora mesmo para o 19 3408 6464 ou 98317 6642. Não perca esta oportunidade. Ok, estamos de volta aqui pela RPTV com Sociedade, Política e Negócios, fazendo um resumo das principais notícias que foram notícia e que ainda são notícia aqui na imprensa do Brasil, da nossa cidade, do Brasil e do mundo também, né? Vou trazer um vídeo para você agora do meu querido Augusto Nunes, que está agora trabalhando na Rádio Jovem Pan já faz algum tempo, ele que já trabalhou nas principais
redações de todos os principais jornais do Brasil, um cara super inteligente, está agora na Jovem Pan com o Felipe Moura Brasil, e eu tenho o prazer de trazer sempre essa dupla que sempre no final de tarde no rádio e também pela internet traz aí o programa Nos Pingos nos Is, né? E vamos ver o que ele fala a respeito aí do Humberto Costa, que é do PT, e está fazendo algumas críticas, e eu gosto sempre da interpretação do Augusto Nunes. Vê se você concorda. É que o problema do Humberto Costa é que ele não sabe diferenciar o que é crime e o que não é. Eles praticaram todos para o PT e para os comparsas do Lula, para todos os quadrilheiros chefiados pelo ex-presidente presidiário. Não existe crime. Não existe pecado aqui do lado de baixo do Equador. Eles toleram tudo, fizeram tudo. Tá? Tem para qualquer artigo do Código Penal. Ali você arruma algum caso do PT durante a era petista que felizmente acabou. Agora vem ele dizendo o seguinte: não, mas vocês diziam que não era... Não, a gente dizia que podia ser falso, e se foi falsificado é mais um crime, mais um crime. Então é o seguinte, não adianta procurar desculpas agora, porque o PT se enfiou até o talo nessa história e vai ter que se explicar. Vai ter que explicar. Pediram a anulação de processo, pediram a prisão do Dallagnol, pediram demissão do Moro. Agora é a hora de eles se explicarem. Só começou essa virada, hein? É o que diz o Lula, pena que ele não segue o próprio conselho. Você conta uma mentira, depois você conta uma segunda para esconder a primeira, uma terceira para esconder a segunda, e no fim você transforma a sua vida numa mentira permanente. Aí a opinião do Augusto Nunes a respeito ainda das interceptações e do site Intercept, do Glenn, e entre outras coisas que vinha, agora ninguém mais presta atenção nesse tipo de coisa, pingando informações supostamente captadas aí do ministro Moro com outros políticos, no caso também aqui o Deltan Dallagnol, pessoas que estão aí trabalhando para botar ordem na casa no Brasil, principalmente a respeito da Lava Jato. Você pode concordar ou não concordar com o que eu estou falando aqui, com o que você está vendo e ouvindo, mas só foi possível, através da Lava Jato, colocar um ex-presidente na cadeia, envolvido aí com 6, 7, 8 processos, já está aí condenado praticamente na sua segunda condenação, que vem chegando agora a respeito aí do sítio de Atibaia. Depois também vem o Instituto do Lula, vem outras coisas por aí, e o pessoal está tentando liberar ele de qualquer maneira, né? Mas essa é a opinião de grande parte da população brasileira. Por falar nisso, você deve conhecer aí o irmão Henning, e também o Ney Gonçalves Dias. Aliás, faz tempo prazer em ver o Ney mais uma vez, ele que já fez grande sucesso na Rede Globo, épocas atrás, quando a Globo se preocupava em trazer aí informações verdadeiras para a população brasileira. Depois eu vou trazer também uma matéria do William Vac, que foi jornalista da Globo durante muito tempo, saiu da Rede Globo, e ele vai contar uma historinha para você que eu espero que você concorde, né? Mas primeiro eu vou trazer aqui o jornalista irmão Henning, conversando com o Ney Gonçalves Dias a respeito aí dos partidos de esquerda no Brasil, do que eles fizeram e estão tentando fazer aí com o atual governo, com a Operação Lava Jato, entre outras coisas. Eu sou a favor, sim, da Lava Jato, eu sou a favor, sim, aí do governo Bolsonaro. Na verdade, é o seguinte, entre o que estava e o que entrou, todo mundo, pelo menos a gente sabe que 60%, 70% que votou no presidente Bolsonaro, votou contra o partido que aqui estava, né? Porque até então ninguém sabia quem era o presidente Bolsonaro. Vamos esperar o que vai acontecer. 7º, 8º mês? Nem 8º mês ainda, né? De governo. Então tem muita coisa para acontecer e tem muita gente que não está gostando do que está acontecendo. Mas vamos ouvir a opinião, então, do Ney Gonçalves Dias. Você vai se assustar. Ney Gonçalves Dias, os deputados estão surpreendendo, hein? Boa noite, Ney. Boa noite, Armando Helg. Boa noite, Camila Schmidt. Boa noite a todos. Eu queria fazer um pedido e uma constatação. Meu pedido vai ser um apelo ao senhor e à senhora. Eu nunca lhe pediria pomba nenhuma se fosse para mim.
Mas como se trata do país, eu peço e faço um apelo. No ano que vem, 2020, todos nós não vamos votar no PT. Eu vou repetir. Nós não vamos votar no PT. Nós não vamos votar no PSOL. Nós não vamos votar no PCdoB. Nós não vamos votar no PSB. Que estão agora criando problema. O PT, eles não têm compostura. O partido devia estar na cadeia. Devia ter uma lei para pôr na cadeia o que o PT fez para esse país. São 13 milhões de desempregados. Aí você rouba um pedaço de carne no supermercado e você é preso. É preso em flagrante. Mas eles destruíram o país. Não aconteceu nada com eles. Nada. Aí você diz assim, mas não está sendo um pouco radical? O PT acabou de fazer da Câmara um pedido. Entrou com um requerimento para acabar com a reforma da Previdência. Eles foram contra a Constituição de 1988. Eles não assinaram. Eles tiveram o desplante, o peito de ser contra o Plano Real. O encarcerado, meu querido amigo Lula, encarcerado em Curitiba, e chegou a dizer que o Plano Real era um engodo. E estava apenas um processo eleitoral para eleger o candidato do governo. Eles são contra tudo e são contra todos. Mas eu queria dizer o seguinte sobre o que eles fizeram hoje. Eles chegaram lá e pediram para acabar com a reforma da Previdência. Nós somos contra, não queremos a reforma. Aí alguém perguntou, tudo bem, e o que vocês vão colocar no lugar? Eles não tinham nada para colocar no lugar. Quer dizer, quer ser oposição para ser radical. Aí você diz assim, mas a oposição não é essa a função. Não! 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 A oposição tem que ser racional. Ela não pode ser contra os interesses do povo, porque esta reforma que está aí é a única reforma do mundo que tem o apoio da população. Se você é contra o povo brasileiro. Você é a favor do fundo do poço. Eles querem que nós continuemos no fundo do poço. Eles querem que tenha 13 milhões de desempregados. Até porque eles estão, por enquanto, empregados. Irmão. Aí, Ney Gonçalves Dias com o irmão Henning, né? É uma verdade. Você pode até não gostar, mas é uma verdade. Quanto pior, melhor é o tema do pessoal aí. Bom, advogado confirma que preso pela Polícia Federal obteve mensagens ilegalmente. Obviamente que obteve ilegalmente, né? O advogado Gustavo Henrique Elias Santos, de 28 anos, um dos presos pela Polícia Federal, na última terça-feira, dia 23, sob suspeita de ter hackeado celulares como o do ministro Sérgio Moro. E disse também que o seu companheiro, o tal do Vermelho, estavam tentando negociar essas informações com o Partido dos Trabalhadores, que já estão dizendo que, quer dizer, estão pedindo as desculpas antes da coisa acontecer, né? Só queria saber, esses 630 mil reais, como é que apareceu na conta desse pessoal, por enquanto, né? Bom, vamos seguindo por aqui. A respeito ainda do Paraíba, né? O presidente disse lá do Paraíba, tal, não sei o quê. O presidente esteve na Bahia para fazer a inauguração de um aeroporto lá na cidade de Feira de Santana? Acho que foi Feira de Santana. Desculpe aí se eu estiver errado, tá? Mas, na verdade, nós temos aqui o governador Rui Costa, que não foi, né? Dizendo que o presidente não iria ser bem recebido e tudo mais. Nós temos aí a fala do governador Rui Costa e também a presença do presidente Bolsonaro. Vamos conferir. Você não achou aí o governador Rui Costa? Com o governador, tá aí, o comunista lá pensou que ia se lacrar e se lascou. Achou? Fechado
com o Exército tomando conta. Então, isso é retórica do presidente para chamar a atenção, porque ele não vai pisar os pés no estacionamento, vai pisar os pés para a rua. Para que ele quer PM lá dentro? Está cheio de pessoas do Exército lá dentro, da Força Aérea. Então, mesmo dentro do terminal, mesmo dentro da sala, ele tem receio de quê? Então, quem está lá dentro é o Exército. Então, assim, se a pessoa está com tamanho receio popular, porque está com a alta taxa de reprovação, com a alta taxa de reprovação, com a alta taxa de reprovação, Senhoras e senhores, o senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, acompanhado do ministro de Estado da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, e o ministro de Estado-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, e o ministro de Estado-chefe do Gabinete de Segurança, com essas histórias, porque o governador, o tal do... É o Rui, né? Cadê? É o Rui Costa, exato. O Rui Costa não cedeu à polícia para fazer a segurança, foi feita pelo Exército e pela Polícia Federal. Muitos dizem que esse pessoal que está aí no aeroporto lá de Vitória da Conquista, acertei a cidade, sim, foi isso que aconteceu, foram pessoas que foram convidadas, que foram pagas para estar lá aplaudindo o presidente. Gastou bem então, viu, presidente? Não sei quanto pagou para cada uma dessas pessoas que estiveram por lá também, né? E você viu a palavra aí do governador dizendo que ele está em uma baixa popularidade, mais ou menos o que ele quis dizer, né? Mas não é isso que a gente viu, pelo menos que a gente sentiu por aí. E é isso que a gente vai estar mostrando para você. Por falar nisso, o pessoal só fala das coisas ruins aí que vem acontecendo com o governo, mas eu vou falar de coisa boa. Você sabia que 50 mil comissionados aí do governo passado já foram demitidos? É pouco, mas são 50 mil comissionados demitidos com salários acima de 10 mil reais. 10 mil reais, muito mais que isso, né? 15, 20, pessoal comissionado do governo federal não ganha aí essa merreca de 10 mil reais por mês, né? Temos aí também agora o Paulo Guedes, que já vem trazendo esse choque de energia com o programa Novo Mercado de Gás, que eu vou trazer para você um vídeo com palavras aí do ministro Paulo Guedes, e também outras coisas que vem acontecendo no Brasil que a grande mídia não traz. Estradas lá no norte, nordeste, dinheiro que foi inclusive para Paraíba, né? Foram tantos 20 não sei quantos milhões de reais, aí é pouco, a gente sabe que é pouco, mas pouco para quem não tem nada é muito, né? Para dar uma arrumada na saúde, principalmente lá da Paraíba, onde o pessoal diz aí que o presidente não é bem quisto, né? Mas vamos ouvir aí as medidas, pelo menos declarações do Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, dizendo aí o que é que pode acontecer com o fim do monopólio do transporte e também da distribuição do gás no Brasil. Hoje, a Petrobras ainda mas não vai ser mais, né? Sócia de 20 das 27 distribuidoras e opera toda a infraestrutura essencial. Vamos lá, Paulo Guedes. São 200 milhões de brasileiros atendidos por 4 empreiteiras, 4 bancos, uma produtora e distribuidora de gás, por acaso pública, mas é uma. Não há surpresa em por que o povo brasileiro segue empobrecido. São poucos produtores, mercados cartelizados, preços caros, ainda por cima uma chuva de impostos. Sobra o quê? Sobra pouco. Então, despertar essas forças competitivas é o que nós estamos fazendo desde o início. Primeiro, nós tínhamos que remover o buraco fiscal que nos ameaçava e que, com a decisão do presidente e a colaboração claríssima do Congresso, da Câmara de Deputados, na primeira votação, agora vem a segunda e depois vem o Senado, sempre confiamos no Congresso, que o Congresso vai cumprir a missão de remover essa ameaça
do buraco negro fiscal da Previdência e nos engolir. Removido isso, os programas estão começando a aparecer. São programas que estão sendo elaborados também há muito tempo. E esse, particularmente, do choque de energia barata, é uma quebra de 2 monopólios, basicamente. O monopólio de produção e exploração de gás, como recurso básico, gás natural, e também dos monopólios estaduais na distribuição. E está havendo uma fantástica coordenação do ministro Bento, onde nós procuramos o governador de São Paulo, o governador do Rio de Janeiro, o governador de Minas, agora Sergipe, Alagoas, e todo mundo está entendendo e todo mundo quer se juntar ao barco. Até os argentinos querem botar o vaca morta. O presidente Bolsonaro foi conosco à Argentina, querem botar isso aí. Então vem gás da Bolívia, vem gás do fundo do oceano, no pré-sal, vem gás da Argentina, vem gás do Nordeste, e isso vai derrubar o preço do gás. E nós acreditamos. Eu, quando falo números, nunca falo sem uma base de gente muito boa que trabalha conosco. E tem gente muito boa que estima em até 40% em 2 anos a queda do preço do gás natural no Brasil. Nós vamos ver, é uma proposta empírica, é uma proposição empírica. Agora, nós temos certeza que o preço vai cair, porque nós vamos aumentar brutalmente a oferta com um choque de investimentos no setor. Então, que o preço vai cair, vai. Agora, se vai cair 20, vai cair 30, vai cair 40 ou mais, não sabemos. Como disse o ministro Bento, o preço no Brasil estava em torno de $13. No Japão, que não tem e importa da Rússia, $8. Na Europa, que também importa da Rússia, $8. Nos Estados Unidos, $3. Ora, o nosso tem que cair pelo menos para $8, pelo menos para 7. Nós temos o gás natural. Então o que falta são os investimentos. Os investimentos não acontecem por quê? Porque não havia esse alinhamento de astros que o presidente Bolsonaro permitiu que ocorresse. Porque se tem uma trincheira, acontecia também no caso da abertura da economia brasileira, se tem uma trincheira de interesses corporativos no Ministério de Indústria e Comércio, quando o Ministério da Fazenda queria abrir a economia, o Ministério de Indústria e Comércio trava. Agora não, agora é um Ministério de Economia. Não tem um sujeito tocando axé e o outro tocando música clássica. Está todo mundo tocando a mesma música. E as coisas começam a acontecer. Música e todo mundo começa a ver a coisa acontecer. Para você ter uma ideia, sabe quanto custa para as distribuidoras aí um botijão de 13 quilos? Aproximadamente, a grosso modo falando, em torno de 22, 23 reais. Você, como eu, a gente paga em torno de 75, 80 reais um botijão de 13 quilos. Como o próprio ministro disse aí, no Brasil o preço do gás, é uma medida que eles têm, que eu não sei qual é aí, é $13, acho que por 1.000 não sei o que, né? O número da medida eu não sei. Estados Unidos, $3. Olha o tamanho dos Estados Unidos, $3, o que custa no Brasil, 13. Japão, que não tem produção de gás nenhuma, importa da Rússia, por 8. Então tem alguma coisa errada, né, gente? Tem alguma coisa errada e parece que o pessoal está tentando, né, juntar tudo isso aí. Ô, querido Arthur, no final do programa nós temos aí mais uma fala do Paulo Guedes. Se você conseguir trazer agora, eu gostaria. Se você não conseguir também, não tem problema. Você consegue trazer o Paulo Guedes aí? A gente tem no final mais uma fala do Paulo Guedes, que eu acho que um dos mais brilhantes economistas que a gente teve no comando da economia do Brasil. O que nós estamos oferecendo hoje é uma alternativa, é uma oportunidade a mais de saque dos fundos FGTS. Por exemplo, se você for demitido, você tem a oportunidade de sacar, é uma possibilidade. A outra possibilidade, se você comprar uma casa própria, você tem a possibilidade de sacar. Existem 17, 18, 19 alternativas diferentes. Nós criamos mais uma, com fortíssimo conteúdo social, como foi dito aqui, 100 milhões de brasileiros, com a mesma potência que foi lançada pelo governo anterior, 40 bilhões, 42 bilhões, 44 bilhões, mas com uma enorme diferença. Em vez de 25 milhões de pessoas, 100 milhões de pessoas. 87%, ou seja, a população mais frágil, mais pobre, terá acesso. E tem a oportunidade de escolha. Isso é uma alternativa, é uma oportunidade de acesso. E é reversível, vocês vão ver depois.
Pode ser mais útil para alguém receber um 14º salário o resto da vida. É bom funcionário, está bem empregado, acredita naquilo, vai ficar a vida toda naquilo. Para que eu vou estimular a rotatividade? Para que eu vou destruir o mercado de trabalho das pessoas desalentadas? O sujeito sai, está passando uma necessidade, saca o recurso, depois não consegue um emprego de novo. Fica 1, 2, 3, 4 anos, porque num ato de desespero, pediu para ser demitido, para pegar um dinheirinho, e depois não conseguiu ser empregado de novo. E aí tem 10, 15 milhões de brasileiros desalentados, além dos 13 milhões de desempregados. Então o mercado de trabalho também não funciona, não é competitivo, e o presidente tem várias vezes dito, há sistemas, há regimes, onde tem muitos direitos, muitas vantagens, você pode ser defendido pelos sindicatos, você tem fundos, você tem uma opção de vantagem. Curiosamente, países, às vezes, que não dão garantia nenhuma, o desemprego é zero e está todo mundo feliz. E o nosso regime tem 40 milhões de brasileiros que não têm carteira assinada, não contribuem para a Previdência, quebram a Previdência, além de ficarem desempregados. Então, nós estamos mexendo nisso tudo. E seria impossível mexer nisso tudo sem a confiança do presidente em termos uma grande política de transformação. Muitos podem pensar que, de repente, o próprio presidente Bolsonaro está financiando aqui o nosso programa. Tem financiamento nenhum. Daqui a gente fala porque a gente sente que alguma coisa está mudando. Eu já tenho uma certa idade. Aliás, há muito tempo que eu vejo que esse é o... Lembra aquela história? O Brasil é o país do futuro, né? Brasil, o país do futuro. Eu já falo, o Brasil é o país do futuro, onde o futuro nunca chega. E parece que agora o pessoal está acordando e colocando algumas coisas nos seus devidos lugares, né? Pode ser que eu dê aí com burros na águas mais uma vez, mas já dei, espero que dessa vez não vou dar, não. Essa história do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, muita gente está criticando também porque foram aí R$500. Mas R$500, para quem de repente não tem nada, vale aí uma compra do mês ou uma compra de 2 ou 3 meses, né? Para quem não tem nada, isso aqui é muito dinheiro. A grande maioria das pessoas, perdão, que vão sacar, são 80%, não tem nem isso na conta do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Então, é uma medida que, de repente, você pode trazer aí um estopim, né? Um trampolim para que a economia possa voltar a crescer. Isso não vai acontecer agora, talvez aí no final do ano, próximo ano, depois das medidas serem aprovadas, aí a reforma da Previdência, a reforma tributária, vem aí também a reforma política, aí que eu quero ver a coisa, né? Se vai pegar, né? Mas 40 bilhões, em torno de 40, 44 bilhões de reais que vão entrar na economia a partir do mês de setembro. Se você não quer tirar o seu dinheiro, deixa lá, né? O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço rende aí por ano em torno de 4%. Não tem nada pior do que 4% ao ano. E o dinheiro é seu, né? E o governo empresta esse dinheiro a 4% para as empreiteiras fazerem a Minha Casa Minha Vida, para fazerem obras de saneamento, outras coisas mais, e esse dinheiro depois retorna para o trabalhador e tudo mais. Mas não esqueça, esse dinheiro não é do governo, esse dinheiro é seu, trabalhador, você que tem aí, e você tem o direito de administrar o seu próprio direito. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, tá aí? É uma coisa que, de repente, tem que acabar também, na minha opinião. O próprio ministro Guedes disse aí, outros países, os direitos não são tantos, mas o desemprego é zero. Aqui a gente tem tanto direito, mas tanto direito, que temos aí mais de 40 milhões de desempregados. São os 13 milhões que a gente fala que estão aí sem carteira assinada, mais os 14, 15 milhões de desalentados que nem vão procurar mais emprego, já estão desalentados, né? Fora o trabalho informal, que não acrescenta nada, não traz aí recolhimento para a Previdência, entre outras coisas mais. Está aí, é a opinião aqui do SPN TV News. Bom, já falamos demais, tem mais assunto para falar que vai ficar para a próxima semana, a respeito do Bolsonaro que bateu de frente. O Brasil não é um país mais subserviente aos oportunistas do exterior, a Amazônia é cobiçada pelo mundo todo, mas não vai dar tempo de falar, são 10 minutos esse vídeo aqui também. Temos aqui também a resposta do Bolsonaro para uma jornalista francesa, que eles estão aí com saudades dos corruptos aqui no Brasil, coisa que não tem mais, quer dizer, não tem mais entre aspas, né? A gente sabe que é difícil de extirpar esse câncer aqui no Brasil. E para a gente encerrar, vamos sair da política, vamos entrar na polícia. Aliás, estão sempre ali, né? Polícia e política nunca andaram tão juntos aqui no Brasil. Mas, por incrível que pareça,
Esse vídeo que a gente vai trazer para você agora não tem nada a ver com política, e sim com polícia. Aliás, podia ter sido feito aí um filme de Hollywood. O pessoal consegue pegar carros, colocam aí esse tipo de caracterização da Polícia Federal. Entram no maior aeroporto do Brasil, aeroporto de Guarulhos, roubam 750 quilos de ouro. Tem mais metais preciosos nessa história. Valor aproximado do roubo, 130 a 140 milhões de reais. Sabe quanto tempo durou esse roubo? 2 minutos e meio, nem 3 minutos. Você está vendo alguém armado aí, alguma segurança para esse ouro todo? Está aí nesse pallet, tá vendo? Vai ser colocado aí na viatura falsa, caracterizada da Polícia Federal. São 750 quilos, entre outras coisas, a grande maioria ouro. Cadê alguém armado, a não ser os bandidos aí que está encapuzado? Não tinha um segurança, ninguém da polícia. Olha só que moleza. Obviamente que teve informação privilegiada, entre outras coisas. Tudo isso que eu estou falando aqui com você não durou 2 minutos e meio. Mesmo tempo que durou esse roubo, são 750 quilos de metais preciosos. Valor do roubo aproximadamente 130, 140 milhões de reais. Maior que esse, só aquele do Banco Central lá no nordeste do país, que foram mais de 150 milhões em notas, né? Em dinheiro vivo, em cash. Aliás, sabe quanto foi recuperado daquele roubo lá do Nordeste? 10% aproximadamente. Quer dizer, você tira aí 15 milhões, sobrou bastante dinheiro para a turma, hein? 130 e alguma coisa aí, que nunca mais foram recuperados. Aí, estou terminando de falar, o roubo está acabando. Acabou-se o roubo, foram aí 750 quilos de ouro e outros metais preciosos. Para a gente encerrar aqui o SPN TV News. Acabou, tá certo? Tá aí. O William Vac fica para a próxima também, ele vai falar a respeito aí da Rede Globo. Tem aqui o José Neumann Pinto, que também vai ficar para a próxima. Temos também 2 vídeos aqui do presidente Bolsonaro, enfim. Resumo da semana para você de tudo que mais importante aconteceu aqui na nossa mídia nacional. Aqui a gente, lógico, puxamos mais exatamente para o lado direito da história. O lado esquerdo já teve a sua chance durante 13, 14 anos e a gente viu o que aconteceu. Espero que você tenha gostado. Se você não está gostando, você tem aí a oportunidade de mudar o seu canal. Agora você que está gostando, espero que você fique com a gente, sempre com convidados especiais, falando das verdades que acontecem aqui no Brasil. A gente traz aí o que de melhor acontece na internet para você ficar por dentro. Você que de repente não pôde ver, a gente mostra para você, concordando ou não com a nossa opinião. Estamos aqui sempre, toda sexta-feira, final de semana, pela RPTV, canal 8 da NET, somente em Piracicaba, canal 5, com Sociedade, Política e Negócios. Tchau e até a próxima.